Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a tua vida, a tua casa, meu irmão, minha irmã. Que a bondade do Espírito Santo possa alcançar a tua vida onde quer que você esteja. Vamos refletir sobre a palavra de Deus. A palavra que eu quero trazer para você neste momento está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 19, a partir do verso 16, onde está a história ali de um jovem muito rico. Esse jovem foi procurar Jesus, ele encontrou Jesus e perguntando, chegando até Jesus, disse: bom mestre, saudando o nosso Senhor como bom mestre. E Jesus vira para ele: como que você me chama de bom? Você não sabe que bom só existe um, que é Deus? E ali no desenrolar da conversa, ele pergunta: mestre, como faço para herdar a vida eterna? E Jesus vira para ele e fala assim: olha, o que diz a lei, Cumpra, você tem que cumprir os mandamentos. O que diz o mandamento? E Jesus começa a dizer, não matarás, não adulterarás, não fale mau testemunho do seu irmão. E o jovem diz assim: não, mas isso aí eu faço desde a minha meninice, desde criança, eu observo, isso aí para mim é mole, dizendo ele nas nossas palavras. Jesus vira para ele e fala assim: olha, então faz o seguinte, você vai, vende tudo que você tem, distribui entre os pobres, depois você vem para me seguir. E aquele jovem para por um momento, ele fica pensando, ele fica analisando. E a Bíblia diz que ele entristece o coração e sai de fininho, vai embora. Só que nós observamos aqui, vamos tentar imaginar, vamos tentar chegar na mente desse jovem. Imagine um jovem numa posição social muito alta, uma classe social muito alta, que o cara vai lá e gasta aí 5, 10 mil reais por dia e aquilo não faz falta para ele. Vamos imaginar que esse jovem seja mais ou menos desse calibre, daí para cima desse calibre. Quando ele ouve essa palavra do mestre, diz assim: olha, vai lá, vende tudo que você tem e vem, distribui entre os pobres, depois você vem e me segue. Aquele jovem entristece o coração e eu acredito que ele deve ter pensado: o quê? Como é que eu vou vender tudo que eu tenho? Quanto que eu suei? Quanto que meus pais suaram para conquistar os bens que eu tenho? E agora eu vou vender e distribuir com pessoas que eu nem conheço, com pessoas que de repente nem gostam de trabalhar, e eu vou dividir aquilo que com tanto suor e sacrifício eu conquistei, agora eu vou vender e distribuir com essa gente? É ruim. A Bíblia diz que esse jovem foi embora, triste, foi embora, não quis mais saber do assunto que ele queria conversar com Jesus, como que ele iria alcançar a vida eterna. Aí Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: olha, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Alguns imaginam que, e até dizem, que lá em Israel, que tem uma gruta, umas pedras, uma entrada na cidade, que ela é parecida com o fundo de uma agulha, com o buraco de uma agulha, e que no finalzinho da tarde, quando os portões principais é fechado, só tem essa passagem, e ali o camelo não pode passar. Ali o camelo, para passar, o seu dono tem que tirar a carga de cima dele, ele se ajoelhar e entrar de joelho por essa fenda, por esse buraco. Mas eu creio, irmãos, que não é essa passagem. Eu creio que quando Jesus falou, ele estava falando realmente de um buraco, de uma agulha de costureira. Eu creio assim. Por que eu creio dessa forma? Porque a riqueza, a gente sabe que o ser humano ele já tem a tendência de ter ganâncias por coisas materiais. O seu coração está preso em coisas materiais, em coisas palpáveis, em coisas que você pode ver, pode tocar. Nós conhecemos. Também conhecemos pessoas que têm riquezas aí extraordinárias
e que vive uma vida simples, a gente sabe, a gente não estou generalizando, mas pelo ser humano ter esse ser preso, né, pelas coisas materiais, Jesus dá esse exemplo, né, e fala para esse gênero. Ali Jesus não foi surpreendido. Esse diálogo que Jesus teve com esse jovem, né, e ali junto com os seus discípulos, nada mais foi de uma prova para aquele jovem mesmo. Jesus queria ver, queria mostrar para aquele jovem mesmo aonde que estava o seu coração. Ele achou que Jesus iria, né, amassagear o seu ego por ele ter uma posição rico, né, na posição social elevada. Ele achou que Jesus iria dar um tapinha nas costas dele e falar assim, não, se você observa os mandamentos, então você está garantido no reino de Deus. Mas nós sabemos, nós conhecemos que biblicamente Jesus não está interessado naquilo que temos. Jesus não está interessado na riqueza. Jesus não está interessado na posição social que o ser humano pode conquistar aqui na face da terra. Até porque tudo é dele, tudo pertence a ele. Pela sua glória tudo foi feito. Aleluia. E nada do que nós vemos hoje podia ter sido feito pelo poder de Deus. Então tudo foi criado por ele, né? Deixado aqui para nós podermos administrar. Mas o que Jesus quis dar de exemplo, tanto para os discípulos como para aquele jovem, que a riqueza, a gente não pode colocar nada acima de Deus. O que diz o mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então Jesus agora vira para os seus discípulos e fala para ele que, olha, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, justamente por causa disso. Porque muitos homens prendem o seu coração naquilo que tem, naquilo que possui e naquilo que é. Como esse jovem que se entristeceu e foi embora, a gente vê muitos hoje fazendo desta mesma forma. Na verdade, de repente você conhece alguém que está vivendo esse processo, essa situação que foi tão abençoado e chegou a um ponto de achar que ele não tem o direito de distribuir nem de ajudar aquele que está abaixo dele, aquele que está necessitado. Os seus discípulos agora olham e perguntam, mas quem poderá alcançar, né, a eternidade? Se um rico tem essa dificuldade, com quem que pode alcançar? E Jesus vira para eles e fala assim, olha, para o homem pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível para Deus. Se é impossível para o homem conquistar o reino dos céus, para Deus não é. Não existe, não é, nada impossível aos olhos de Deus. E a gente vê que a misericórdia de Deus é tão grande. A misericórdia, a bondade de Deus é tão grande que Deus vai dando a oportunidade, vai dando chance, vai dando a oportunidade do homem reconhecer a sua vulnerabilidade, né? A sua posição diante de Deus, a sua tragédia, né, espiritual diante de Deus, que só Deus pode dar. Irmãos, preste bem atenção. Se Deus tapar o nosso nariz e a gente ficar alguns segundos sem respirar, quando nós voltamos, nós vamos voltar perturbado do juízo, a gente vai voltar, faltar oxigênio no cérebro e o ser humano morre. Então nós dependemos dele. Tudo que nós vamos fazer, nós dependemos da sua graça, da sua misericórdia. Não existe homem, mesmo que tenha uma posição social elevada, mas você não é melhor do que aquele que não tem nada, daquele que de repente não tem uma casa e está em situação de rua. Isso não te dá o direito e não te dá, né, a autoridade de dizer que é melhor. Você pode estar melhor agora numa situação financeira, mas diante de Deus você é igual a Ele. E levando para o âmbito espiritual, muitas pessoas que são ricas e que têm esse coração avarento, esse coração garrado na sua
na sua riqueza material, você é mais pobre do que aquele que está em situação de rua. Né? Você é mais pobre, mais miserável, mais necessitado do que ele. Porque para onde o ser humano vai, ele não pode levar sua riqueza, ele não pode levar sua fama, ele não pode levar nada do que conquistou aqui na terra. Ele vem nu e volta nu para lá. Então para com essa besteira de achar que você é melhor. Para com essa tolice de achar que porque você tem dinheiro, porque você é famoso, porque você é famosa, você é alguém na vida. Você não é nada, nós não somos nada, nós somos pó e cinza e carecemos da graça, carecemos da misericórdia de Deus. Quer ver um exemplo? Quer ver um grande exemplo que o ser humano e a riqueza não leva ele para lugar nenhum? Na pandemia, quantas pessoas bateram no peito dizendo que, arrogantemente, dizendo que se a doença pegasse ele, a Covid pegasse ele, o dinheiro que ele tinha, ele poderia alugar um andar inteiro de um hospital e o dinheiro que ele possuía iria tirar ele lá de dentro. E aonde que ele está agora? Ele está numa sepultura fria. Ele não conseguiu, com o seu poder, com a sua riqueza, não conseguiu tirar ele e livrar ele da morte. Só Deus pode nos garantir a vida eterna. Só Deus pode nos garantir a saúde, só Deus pode nos garantir a vitória. Fique com essa palavra nesse momento, creia que nós somos abençoados por Deus. Tudo que você tem, tudo que você é, para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Nunca esqueça disso. Teve na Bíblia, uma história na Bíblia de um rei que estava falando ao povo, e o povo idolatrando ele, e o povo dizia assim: já não é um homem falando, isso é um Deus. E ele tomou para si essa glória, e a Bíblia diz que ele foi comido de bicho. Cuidado, não queira a glória de Deus. Receba a fama, receba o sucesso, mas a glória de tudo isso é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então louve a Deus na pobreza, louve a Deus na riqueza, louve a Deus na saúde, louve a Deus também quando você estiver enfrentando um problema de enfermidade, porque só Ele, com a sua mão poderosa, pode te arrancar de lá. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima. Reflita nessa palavra e até a próxima no poder que há no nome de Jesus. Deus abençoe.